Olá, nós hoje vamos falar sobre a arte teatral. E para isso eu estou aqui com um professor de teatro. Aliás, ele tem uma formação muito grande, uma formação histórica mesmo na vida dele, que é sobre teatro. Ele é ator, dramaturgo, poeta e professor de teatro. Mário Cortez, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre essa sua arte aí, que é super bacana. Vamos falar, né? Primeiro que o teatro, para mim, desde criança, foi um sonho, né? Mas hoje é uma realidade. Virou uma profissão, né? Hoje é uma profissão. Hoje eu me considero um realizador no teatro, né? Você estudou, como eu disse aqui, na Universidade Federal de Uberlândia, você fez licenciatura em teatro, você está fazendo mestrado em teatro também. Sim, mestrado lá na Universidade Federal, né? A pesquisa, para mim, também é um outro campo, né? Uma coisa é você ser artista, atuar artisticamente na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado. E outra coisa é você ser um pesquisador. Então, eu me ramifico nessas duas partes. Ora, sou artista e ora, sou pesquisador. Né? Nós vamos falar sobre essas duas correntes, então. E quero saber quando que você começou a atuar. Olha só, eu comecei a atuar, eu tinha 18 anos, na verdade. Assim, eu digo com 18 anos, porque até então eu era artista sem saber que era, né? Aos 18 eu tomei uma consciência maior de falar, não, eu quero descobrir o que é essa arte teatral, e aí eu comecei, né, buscar cursos. Comecei aqui em Uberaba, né, sou natural de Uberaba, e aí comecei aqui e depois já ingressei na Universidade Federal. Isso 2 anos depois ingressei na Universidade Federal. Lá eu tomei um contato maior com o teatro, né, com o fazer teatral. Mas eu percebi que dentro da universidade é um lugar limitado, porque é um lugar onde você passa por muitas linguagens de teatro só para conhecer essas linguagens, e que no fim você tem que escolher uma das vertentes, né? E aí eu escolhi o solo teatral, ser um ator solo, um ator que tece um espetáculo sozinho diante do público, né? Você falou que se descobriu um profissional do teatro. Como que foi isso? Quando eu findei a universidade, né, em 2017, eu concluí o curso, e lá, com o meu resultado de trabalho de conclusão de curso, eu comecei a expandir, além de Uberaba, Uberlândia, as minhas apresentações. Comecei a ir para outras cidades, tomar contato com outros festivais, né? E aí, com esse produto que sai da universidade, que é um espetáculo solo, que chama O Barqueiro, eu consigo entrar em outros nichos culturais, em outras cidades, em outros festivais. E lá eu começo a perceber que é muito mais do que só fazer teatro. É cuidar de planejamento, é cuidar de produção, é cuidar de viagem, tudo isso. Então você tem que ser um empresário também. Tem que ser o seu empresário, seu empreendedor, né? E o começo foi isso, né? Eu era o meu próprio empresário. Hoje não. Hoje, como a peça toma uma dinâmica maior, profissional, eu preciso ter alguém agora que cuide disso, né? Enquanto eu ensaio, cuido do meu material de trabalho, que é meu corpo, a minha voz, né, minha saúde física e mental, também psicológica, né, e essa pessoa toma contato com os patrocinadores, os festivais, as prefeituras, que é onde hoje o espetáculo está atingindo mais. Né? Nós estamos falando aqui do espetáculo, falando da peça teatral, do barqueiro, né? Agora vamos saber o que é o barqueiro, mas aqui nessa linha de pesquisa que você falou, você está pesquisando a dramaturgia do ator solo, que é a sua experiência, né, a partir do espetáculo O Barqueiro. O que é O Barqueiro? Tem alguma inspiração, O Barqueiro? Como que foi escrito? Tem. O Barqueiro é texto meu, né? Eu ousei escrever a dramaturgia, né, porque eu precisava criar algo e eu não queria partir de uma dramaturgia pronta, né, de um texto teatral pronto. E aí eu, lendo, né, muitos livros, eu achei um texto pequeno do José Saramago, um autor português, que chama O Conto da Ilha Desconhecida. Fiquei apaixonado pelo conto, e aí eu falei, não, vou contar a história desse homem que vai ao rei pedir um barco. Ele vai ao rei pedir um barco e chega diante do rei, e o rei debocha dele, diz que não existe, né, ele quer o barco para partir rumo a uma ilha desconhecida, e o rei debocha dele, diz que não existem mais ilhas desconhecidas, que todas foram conhecidas. Né? E aí o Saramago, no texto dele, faz uma analogia com o homem que busca a si mesmo. Né? Em algum momento ele fala que o homem, para conhecer a si mesmo, ele teria que sair dele. O homem, para conhecer a ilha, ele tem que sair dela. Né? E aí disso eu comecei a escrever e rabiscar sobre uma história que na minha cabeça era do filho em busca do pai.
que tem uma relação muito forte comigo e meu pai, mas não tão grande. Meu pai, meu companheiro, um amigo, mas eu estou sempre na busca por ele, por descobrir mais ele, essa ilha pai, né? E o texto, ele permeia isso, um filho que está esperando o pai na beira do cais e o pai não volta, né? O pai parte rumo a uma ilha desconhecida e não volta mais. E o filho decide, então, ao invés de ficar esperando no pai, o pai, ele decide partir rumo a essa ilha desconhecida e encontrar o pai, né? E assim, eu espero que ele encontre sempre que eu faço espetáculo. Isso aí fica na imaginação também? Fica na imaginação. Saber, será que chegou? Será que Fica encontrou? Será? Como será Fica esse no encontro? Será. Fica muito no será. Porque o espetáculo, ele não tem... Uma coisa que você falou que eu acho interessante é a imaginação. Né? Nós temos que exercitar ela o tempo inteiro. E o teatro, as artes, ajudam-nos a chegar nesse lugar de imaginar em comunhão, no mesmo lugar. E o espetáculo não tem cenário. Não tem um objeto de cena, que é uma garrafa, e é pautado inteiramente no meu corpo e na minha voz. Pois é, porque é um solo teatral. É. E então não tem elenco, é você. Não é. Mas tem personagens. Tem muitos personagens. Você interpreta quantos? Eu interpreto 5 personagens, interpreto uma gaivota que vem do céu voando, e uma andorinha também. Eu estou imaginando como é fazer uma E andorinha. um cavalo. Eu interpreto, então, 8, vamos colocar aí, 8 personagens, né? E essa história é a partir desse filho, mas desse filho ele passa para o português, que ele encontra no meio do caminho, ele passa por um barqueiro de um rio misterioso que surge diante dele, né? E depois ele vai para o rei, depois ele vai para o carrasco, que tem a figura, né, do cara entre o sim e o não. Quando ele pergunta para o rei se o rei daria um barco para ele, o rei diz assim: eu preciso ali conversar com o meu conselheiro, o carrasco. Aí ele diz: que tipo de rei tem um carrasco como conselheiro? E entre esse sim e o não, que é a eterna dúvida nossa enquanto humanos, né? O sim e o não muda a nossa vida, né? E também mudaria a trajetória da história dele se ele ouvisse o não, depois que ele chega diante do rei e pede um barco. Se o rei não desse o barco para ele, a história talvez não continuaria, porque ele precisa desse barco para partir rumo a essa ilha desconhecida, né? Então, esses personagens, eles se encadeiam nessa dramaturgia, eles vão aparecendo nessa dramaturgia como se fossem episódios dentro do espetáculo. Então, Mário, vamos falar um pouquinho mais do teatro solo? Qual que é a diferença aí entre o monólogo? Ah, existe uma diferença aí. Tem uma pesquisadora, vale ressaltar que eu preciso dizer o nome dela, Raquel Nerina Dipp. Ela separa um pouco as terminologias e os conceitos de cada um. Primeiro que o solo... É isso que eu te falei, são vários personagens, um ator solo, sozinho, que interpreta vários personagens, né? Ele pode dialogar consigo mesmo, é quase que uma esquizofrenia, mas nem tanto, porque o público entende essa dualidade entre dois personagens, porque o corpo muda, né? Já o monólogo é de um para uns, né? De um para um público. A perspectiva de um único personagem daquela história, a visão dele daquela história. Por exemplo, existe uma peça de William Shakespeare, o Hamlet, que tem vários monólogos dentro de uma peça onde existem vários personagens, vários atores interpretando. Que é o momento em que o personagem se desloca da dramaturgia, da história, para pensar sobre o que está acontecendo, para falar, comentar com o público o que está acontecendo, né? E isso, numa estrutura de um único ator, como monólogo, o que diferencia é que ele é um único personagem que não vivencia outros personagens e que conta a história a partir da visão dele. Seja ela em primeira pessoa, contando sobre o que está acontecendo com ele, ou em terceira, o que está acontecendo com outra pessoa, né? Tem essa diferenciação. Eu escolhi o solo por conta da versatilidade, da possibilidade mil de fazer um espetáculo e de ser um espetáculo muito mais dinâmico, interessante, potente para o público. E isso tudo também é pensando enquanto produto artístico, enquanto... né, para alguém que quer manter o seu trabalho, vender o próprio trabalho. Né? Que você tem um produtor também. Tem a produtora, Denise Prado, tem uma parceria super bacana que ela é que cuida de todo esse caminho aí, de todo esse caminho teatral. Esse caminho aí, por exemplo, o Barqueiro já foi para várias cidades, para vários estados. Por onde que você já andou com ele? Olha, eu já fui em 32 cidades em 5 estados. Fui a São Luís do Maranhão, fui a Florianópolis, Belo Horizonte... fui agora, mais recentemente, tenho ido muito no interior de Minas, cidades que às vezes as pessoas nem
conhecem, né? A gente foi em Peçanha, Simão Pereira, cidades pequenas em Minas, e que é bom, enquanto artista, chegar nessas cidades que a gente descobre novas formas de entender a cultura. Mas nós vamos fazer um intervalo aqui, você vai acompanhar aí algumas dicas de segurança. As chamadas falsas para o número 93 nos trazem um transtorno enorme. Os trotes geram deslocamento de equipes que poderiam estar atendendo acidentes reais, como os que acontecem no trânsito, nas rodovias, os incêndios, e nós perdemos tempo e colocam vidas e patrimônio em risco. O número 193 deve ser usado apenas para emergências. 24 horas por dia, conte conosco. Estamos voltando com o ator e dramaturgo Mário Cortez. E antes de você estar com essa peça, solo teatral, você também teve uma carreira nas peças como o Ante Nelson Rodrigues, né, e várias outras aqui, que eu estou com esse brief aqui. Dentro do curso de graduação de teatro, você já fez uma experiência grande, né? Já experimentou vários viés aí. Vários. É isso, né? A universidade, ela te propicia que você passe por várias linguagens e escolha uma delas, né? De musical a uma peça naturalista realista, que é a do Nelson Rodrigues, que são aprendizados necessários para a formação do ator. O ator, acho que precisa passar por isso, para que depois ele chegue no momento e diz assim, o que eu vou escolher fazer? Porque é um leque, né? Como um médico que escolhe lá o caminho especialidade dele, o ator também escolhe a especialidade dele, né? E teve também a companhia Grande Otelo, né? Grande teve Otelo, um espetáculo. leva o nome de um expoente do teatro e do cinema brasileiro, que é uberlandense. Essa companhia surgiu em Uberlândia e depois ela acabou também em Uberlândia, porque por conta também do nome, que a família queria saber por que usava o nome. E aí também um projeto que era dentro da universidade, saiu da universidade e tomou uma dimensão de pesquisa muito grande. Um trabalho que envolvia muita gente, que foi anos de pesquisa, que contava uma história muito grande, um texto muito caudaloso, um texto muito difícil de acessar, né? Escrito em 1600 e poucos pelo dramaturgo Maquiavel, né? Nicolau Maquiavel. Ele é dramaturgo, mas ele é um estudioso da política, né? Nós estamos num lugar aqui da política, ele é um fundador. Que as pessoas já associam direto ao príncipe, né? Associa direto ao príncipe, e o príncipe foi um dos materiais que ele utilizou para fazer a Mandrágora, que é essa peça que a gente interpretou. E é bom passar por isso, porque você descobre que o texto é muito mais que o texto. E o texto é muito mais que palavras encadeadas para se contar uma história. O texto tem uma atemporalidade, ele tem uma inteligência, ele tem uma coisa que transcende o que a gente lê e compreende. Ô Mário, você ainda sofre nessa preparação antes de entrar no palco? Porque eu acho que no início é assim, depois acostuma ou não? Sofre, mas de uma outra forma. Como? Eu acho interessante falar isso. Todas as vezes alguém me pergunta, mas você fez tantas vezes? Pra você ver, eu fiz 78 vezes o espetáculo solo Barquinho. 78 vezes. Então, você fala, mas como que você continua fazendo o mesmo espetáculo? Na primeira vez, nas primeiras 30 vezes, você lida com esse nervosismo de esquecer o texto, de ter uma responsabilidade, tem um público ali fora te esperando, né? Tem toda essa responsabilidade, né? Do trabalho, né? E depois vira uma outra responsabilidade, que é um cuidado com a própria saúde. Hoje eu tenho mais medo de ficar doente, hoje eu tenho mais medo de perder o voo, de perder o ônibus, de o motorista atrasar, de eu dormir e não acordar, do que exatamente o medo lá de acontecer alguma coisa errada. Não quer dizer que eu entro também, né, destranquilizado. Que pode acontecer, né? Pode acontecer. Já aconteceu de esquecer o texto? Nunca aconteceu. Não, porque assim, existe uma coisa dentro do processo que eu acho legal do ator solo, que é isso. Eu crio uma possibilidade de contar essa história e eu posso contar ela da forma que eu quiser. Porque o texto, primeiro, o texto é meu, segundo, que a história, eu tenho que estar bem consciente dela para que eu conte ela. Então, o corpo também é uma inteligência muito importante para tudo isso. O corpo, ele tem uma memória muito mais unida, muito mais consciente do que a nossa psique, o nosso intelecto. Ele responde rápido ali, você acessa rápido o movimento do corpo. Responde rápido, E aí, assim, eu nunca tive medo de esquecer o texto. Mas é isso, não pode entrar com confiança demais. Tudo que você entra com confiança demais, corre o risco, né?
Eu acho que o medo precede um autocuidado. Se você não tem medo de altura, você pode correr o risco de cair de uma escada, porque você se acha confiante demais. Então, essa confiança, esse excesso de confiança já também fez com que o trabalho sofresse um problema ou outro, né? Uma apresentação que teve, que eu estava muito confiante, que eu estava, né? E aí não deu certo, a gente percebe quando não deu certo, quando o jogo não aconteceu, né? E sempre acontece. E é um dia de luta, né? Um dia que a gente consegue, um dia que a gente não consegue. Você tem facilidade para memorizar? Nossa, é um problema. Do ator é um problema, porque memorizar... Técnicas, porque para mim, eu penso que o ator não precisa decorar. Né? Ele não precisa para mim, ele precisa entender o sentido do texto, entender o que o texto diz. E aí tudo flui, tudo é muito mais fácil. Porque não são só palavras, como eu disse. Não é só palavra. Então, o ator que se debruça só em decorar a imagem daquelas palavras, eu acho que ele fica fora de um lugar que é a palavra, o sentido da palavra passa pelo corpo, né? E isso altera também na recepção do público. Então, por ter uma dificuldade de decorar exatamente o texto desde o início da graduação, eu pensei em como eu driblo essa dificuldade. E hoje eu consigo trabalhar de uma maneira tranquila. E temos mais uma que é o Confins. Vamos falar um pouquinho do Confins? Claro. O que é o Confins? O Confins é um espetáculo que nasceu de visitações minhas, né, em cidades que eu ia com barqueiro, ia na casa de pessoas, principalmente mulheres que moravam sozinhas, mulheres, senhoras, né, que moravam sozinhas nessas cidades que eu passei, e que eu fazia algumas entrevistas com elas, conversava sobre a vida, era uma coisa muito informal, sabe? Só porque você quer contar uma história... Mas você já tinha um objetivo. O objetivo era colher essas histórias, né? Histórias de solidão, histórias de... A nossa intenção era que... eu digo porque a gente tem um Renato Muniz, que é um escritor daqui de Uberaba, e a gente conversa muito, a gente conversa muito, a gente tinha mais ou menos uma ideia afinada de como fazer essa dramaturgia, mas ele veio depois, né, da minha pesquisa. A primeira pesquisa era pessoal mesmo, foi em segredo, não contei para ninguém, e eu colhi 50 histórias. Eu escrevi essas... De mulheres? Isso, são mulheres que contam a história da família, sempre nesse lugar comum. Sim. Delas estarem sozinhas naquela casa, esperando os filhos e tal. Depois daquilo, de colher essas histórias, eu comecei a organizá-las. E aí o Renato entra no jogo. Ele entra para me ajudar a organizar essas histórias, né? Quando ele propõe um roteiro, a gente escolhe 5 histórias. E uma das histórias não é de uma mulher, é minha, que conta a história de uma mulher, que conta a história da minha mãe, né? E aí, o que conecta essas mulheres são o nome. O nome delas, Maria. Todas elas são Marias. Todas Marias, são? A minha mãe é Maria Badia, né? Maria Madalena, Maria Aparecida e por aí vai. E essas Marias têm algo em comum, que elas estão perdendo alguma coisa, né? Uma delas perde a filha, outra perde a memória. Então tem também é outro ponto que conecta essas histórias, né? E no fim, a história é que a Maria, que é uma das Marias, que conta a história do pai dela, quando o pai dela foi mandado embora da terra dele. Ele morava sozinho, ela foi para a cidade, ele quis ficar, e ele foi expulso da fazenda onde ele morava. E ela conta essa história, né, com emoção muito grande, lembrando do pai, e eu decido finalizar o espetáculo com essa história, que é a história desse homem que é levado para a cidade contrariado, né? E aí o texto do Confins, ele permeia essas perdas. Transformou, né? numa peça teatral. É uma peça que conta 5 histórias, que fala sobre os confins da gente, né? Na verdade, a ideia desse nome é que lá dentro a gente tem algo que a gente esconde, né? E a ideia também é dessas histórias escondidas na beira do mundo em que ninguém quer ouvir, e que a ideia é que essas histórias se perdurem e continuem, né? Esse texto é meu também, é meu e do Renato, a gente partilha junto essa dramaturgia. E falando aí em descobertas, tem novidades para este ano de 2020? 2020 vai ser um turnê ano internacional, então. 2020 está sendo um ano muito, muito bom, assim, a gente já está pensando a longo prazo, porque o artista precisa pensar a longo prazo, ele precisa ter uma projeção do que ele vai fazer. Porque se eu pensar no amanhã, talvez, né, eu fico num campo muito limitado. Você tem que planejar também. E primeira coisa que a gente mandou o projeto para muitas cidades, muitos lugares. E primeira coisa que vai acontecer, interessante, é que a gente vai circular 6 cidades dentro
no Brasil, né? A partir de editais e contatos com prefeituras, né? Ainda a gente está definindo, mas é bem certo. E em maio eu sigo para Portugal, né? E a ideia é que o barqueiro se apresente lá em Porto e Lisboa. São 2 cidades que vão receber o espetáculo. A gente vai Olha que bacana, já vai ganhando a Europa, hein? Vai ganhando a Europa. A gente vai divulgar mais detalhes em janeiro, porque a gente vai finalizar algumas coisas, né? Principalmente que é uma turnê que a gente quer continuar depois. A gente quer ficar em Portugal de maio, mas estender isso em outras cidades. Então já tem uma perspectiva ainda maior de seguir internacionalizando o trabalho, né? Que isso é muito importante, porque a história carrega um fio de Saramago. E a minha ideia é ir lá numa cidade que chama Azinhaga, que é a cidade onde Saramago escreveu muitas obras dele, lá numa praça. E a ideia é que eu vá até essa cidade para mostrar o trabalho que nasceu de Saramago. Então, sai de Uberaba para atravessar, né, o oceano para chegar lá. E a minha ideia é muito mais que apresentar o espetáculo, né, propor o espetáculo no outro país, é ir lá também na Fundação Saramago, que é onde tem um berço da literatura portuguesa, que é um expoente da literatura muito importante, e mostrar para eles lá, que o Saramago já se foi, né, mas deixar lá uma cópia desse texto, né, dizer, olha, aqui está um texto que nasceu do Saramago e está ainda pulsante, conta uma história muito bonita. É muito rico, muito vivo, né? De um filho que busca o pai, que é um pouco da minha história. Vou te fazer uma última pergunta aqui, que eu quero saber como que está a articulação das pessoas do teatro em Uberaba. É uma boa pergunta, viu? Primeiro que é uma pergunta difícil de eu responder. Eu posso responder a partir da minha visão, daquilo que eu acho certo, né? Do meu lugar de fala, né? Não posso responder pelos outros, mas a minha visão, né, do Teatro de Uberaba. Uberaba é uma cidade que tem espaços de cultura, mas não temos uma possibilidade de colocar o nosso trabalho em exposição, por exemplo, em temporada. Temos esse problema. E eu acho que a classe de Uberaba precisa se unir no sentido de realizar. Muito mais do que cobrar, e que é necessário, né? Agir politicamente, cobrar a participação, cobrar financiamento, verba e tal. Eu acho importante, porque é um trabalho, né? Mas também a gente precisa fazer. Né? Eu sou do fazer, então eu sempre bati nessa tecla. Precisamos fazer, propor, levar teatro ao público. E uma coisa que eu sinto muita falta, teatro de rua que vem acesso ao povo. Eu ando aqui na praça, eu fico pensando, por que não tem um teatro aqui? Por que não tem um teatro no fim de ano aqui, né? Simbolizando o Natal? E isso impactaria o público uberabense, as pessoas que não têm acesso e desconhecem os equipamentos de cultura que tem aqui. E assim, agora temos a volta do Teu, né, que foi um teatro que ficou fechado por muito tempo e que foi uma crítica nossa, né, de estar fechado, e que agora ele volta como um espaço onde a gente pode ocupar, onde a gente pode apresentar, colocar o nosso trabalho e criando esse público, criando essa demanda, porque sem oferta não tem demanda. E é por essa questão que o artista ele precisa colocar, né, o material dele diante do espectador, senão nada vai acontecer. Vamos torcer para que isso aconteça. O espaço aqui também está aberto, né, para difundir a cultura, sobre todos os aspectos, o teatro em si, que nós estamos falando aqui hoje, que você volte mais vezes, que tenha muito sucesso lá na Europa e aqui também, obrigado, tá? Foi um prazer te entrevistar, viu? Muito obrigada por estar aqui. O prazer foi todo meu, obrigado. Eu entrevistei o ator de teatro, professor de teatro também, dramaturgo, Mário Cortez. Essa entrevista você pode acompanhar também no canal YouTube. Muito obrigada por sua companhia e até breve.